aqui e hoje a nossa aula 8 será sobre passivo, tá certo? Vamos acompanhar direitinho essa nossa aula sobre o grupo do passivo, tá certo? O que iremos tratar nesta aula 8? O conceito de passivo, a mensuração de passivo, dar uma visão geral, os aspectos legais, os comentários gerais e testar um pouco os nossos conhecimentos. Primeiro, o conceito, né? Sempre coisa de professor de teoria, né? A gente começa trabalhando um pouco o conceito. Eu digo que os passivos é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos econômicos. Então, a obrigação atual. Se a gente fosse trabalhar a ideia do esquema, eu vou dizer assim, todo passivo, a obrigação é hoje, a obrigação é atual. O fato ou o evento já ocorreu, o evento é passado. O desembolso de benefício futuro, o desembolso de possíveis sacrifícios será futuro. Então, a gente pode ter um esquema do passivo assim: obrigação ou responsabilidade presente, a transação ou evento que já ocorreu e o comprometimento leva a sacrifício futuro. Então, sempre é essa lógica construída do que seja um passivo. Se a gente fosse falar de mensuração dos passivos, a gente ia dizer assim, momento de reconhecimento da exigibilidade, porque o passivo é considerado exigível. Eu até questiono um pouco na legislação que ela considera patrimônio líquido como passivo. Na nossa lógica, o não exigível não é passivo. Então, o passivo é a exigibilidade. Aí, então, como é que o momento de eu reconhecer esse componente, esse fenômeno, envolve um passivo? A incorrência de uma despesa pode levar a um passivo, o reconhecimento de uma perda pode levar a ter um passivo, e o recebimento de um ativo, que eu possa adquirir um ativo para pagar depois, surgir uma obrigação atual, isso também gera um passivo. Então, obrigações dependentes exclusivamente de eventos futuros não deveriam ser incluídos. Evento futuro não é passivo, porque o evento, para ser passivo, o evento tem que ser passado. Quais os tipos de passivo que a gente pode elencar alguns? Exemplo, da nossa atividade do dia a dia da empresa. Eu digo que são as atividades operacionais da empresa, líquidas e certas, decorrentes da atividade do ar da empresa, como a compra de uma mercadoria para pagar depois, aí surge um fornecedor, os tributos que têm que ser pagos nas datas que são pré-estabelecidas, isso tudo são gerações de passivos. Também pode surgir passivo na atividade de financiamento, decorrente da contratação de empréstimo, por exemplo, um capital de giro, um investimento que eu adquiro, eu tomo no banco, estou devendo, por exemplo, essa obrigação. Atividades societárias também, com obrigação estatutária para com os sócios, a exemplo de dividendos, né? E as provisões, que são os passivos contingenciais, que eu vou falar daqui a pouco, numa visão geral, para vocês. Existe uma norma, a NBC 325, que ela é específica de trabalhar essas questões também. Aí a gente entra naquilo. Eu tenho ideia do que seja, agora dos possíveis passivos, eu agora entro no passivo contingente. O que é um passivo contingente? É obrigação que pode surgir dependendo de uma ocorrência futura. No passivo contingencial, a probabilidade de ocorrência é alta. Então, eu considero o passivo porque existe uma probabilidade de ele ocorrer. A perda ela pode ser razoavelmente estimada. Se a probabilidade de ocorrência é baixa, a evidência está em nó explicativo. Existia o IAS 37, vou mostrar esse esquema, numa decisão. Quando é que eu considero um passivo contingencial? A obrigação atual, a lógica do passivo, como consequência de um evento contingente. Sim, a saída é provável, sim, a estimativa é confiável, sim. Então, provisione, reconheça. Vou dar um simples exemplo. Uma dívida trabalhista. A pequena empresa pode ter um passivo trabalhista. E muitas das vezes o profissional da contabilidade não registra esse passivo. Se eu tenho uma probabilidade de ocorrência é alta, o próprio advogado que estão tomando conta do caso, eles afirmam que vamos possivelmente perder em determinados itens. Eu estimo esse valor de forma confiável,
e eu reconheço como passivo contingencial, para que a empresa não tome como surpresa uma obrigação que ela não estava registrada. Então, esse cuidado é importante. Quando a probabilidade é remota, mas existe uma obrigação possível, no mínimo eu tenho que divulgar. Isso que o IAS 37 chama atenção. Então eu divulgo como nota explicativa. Percebe? Então é essa a lógica. Agora, se a probabilidade é remota quase nenhuma, então eu não faço nada. Mas o passivo contingencial é aquele que você registra que não tem a probabilidade de ocorrer aquele fenômeno. E a probabilidade é alta. Aí a gente terminando essa ideia mais conceitual, espero que tenha feito sentido para vocês, do que seja um passivo, nós vamos para os aspectos legais. O grupo passivo, ele é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. A lei ainda chama um terceiro de patrimônio líquido, que eu vou tratar ele à parte, porque eu não considero esse grupo como passivo. Porque quando a gente estuda a contabilidade, como é que eu encontro o PL, o patrimônio líquido? A diferença do ativo menos passivo. Então, eu não posso considerar patrimônio líquido um passivo, ok? Mas, aí eu vou explicar a vocês agora o passivo circulante e o passivo não circulante. Tudo está ligado também com o prazo de exigibilidade. Então, aqueles exigíveis que não ultrapassam o último dia do próximo exercício, ele vai para o passivo circulante. Quem ultrapassa, aqueles outros que ultrapassam o último dia do próximo exercício, vai para o passivo não circulante. Essa é a lógica básica da classificação. E a gente pode pensar aí no passivo circulante, que são movimentações de exigibilidade constante, fornecedores, normalmente os prazos são menores e eles estão circulando sempre, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, provisões, a depender do prazo, eu provisiono no circulante. Então, é essa a ideia básica, por isso que eu sempre coloquei as imagens fazendo sentido, né? Com a relação, a obrigação de pagar os tributos, aí eu elenco só as minhas obrigações que eu tenho, a depender do posto da empresa, a depender da atividade, eu tenho esse ou aquele determinado tributo para ser pago. E o não circulante são, a exemplo dos fornecedores a longo prazo, a exemplo de um financiamento, tem até alguns indicativos na literatura onde diz que quando é empréstimo, normalmente empréstimo é a curto prazo, você considera ele circulante. Quando é um financiamento que normalmente é a longo prazo, o que está entendendo a longo prazo? Ultrapassando o último dia do próximo exercício é exigibilidade, você o reconhece. A discussão está que eu devo reconhecer passivo circulante se eu tenho um financiamento de 5 anos, até o último dia do próximo exercício, esse financiamento vai estar a parte que corresponde ao pagamento até o último dia do próximo exercício, eu digo que é circulante e o restante não circulante. As práticas regulares muitas vezes não têm acatado essa orientação, mas em tese, para você ter uma informação mais precisa de curto ou longo prazo, você deve classificar assim. Espero que tenha feito sentido aí a ideia do passivo para vocês, dos grupos do passivo, do que é um passivo. E agora vamos trabalhar uma questão, né, que aconteceu em 2019 no exame de suficiência, que está ligado com esse conhecimento que nós conversamos aqui. A companhia Gama ela foi acionada judicialmente por um antigo empregado que reclama não ter recebido os valores devidos relativos às férias e pede 20 mil da empresa. O advogado da companhia Gama julga que o risco de perda na justiça é provável. Então, perceba que tem probabilidade de ocorrência. Então, quando a gente diz isso, aquilo que eu mostrei para você, a probabilidade é elevada. Assim, o tratamento contábil nesse caso, com base na NBC TG 25, revisão 2, provisões passivos contingentes e ativos contingentes, que eu até comentei que é nessa norma que está previsto lá os passivos contingenciais. Aí deu a alternativa: reconhecimento de ativo contingente, reconhecimento de passivo contingente, reserva para a contingência e reconhecimento de provisão para a contingência. Eu só vou aproveitar aqui o momento para fazer vocês entenderem qual é a diferença da reserva para a contingência de um passivo contingente.
todo passivo, quando eu trabalhei a questão conceitual, o evento é passado, quer dizer, o evento já ocorreu. Uma reserva para a contingência, o evento não ocorreu, o evento é futuro. Para ficar claro, quando eu digo assim, eu posso reconhecer esse passivo contingente em um passivo trabalhista, por exemplo. O fenômeno já ocorreu, alguém já colocou na justiça, o evento é passado, está tramitando lá para uma decisão. Reserva para a contingência. Então, com base no lucro lá do patrimônio líquido, eu guardo uma parte para uma eventualidade, uma contingência, exemplo de um incêndio, de inundação. Então, esse fenômeno não ocorreu. Então, o evento pode ocorrer no futuro. Por isso que é reserva para a contingência. É só para a gente entender a diferença. Espero que tenha feito sentido e clareza para vocês. E a letra D é reconhecimento de provisão para a contingência. Vou voltar só à questão e dizer assim: risco de perda na justiça é provável, então eu preciso fazer uma provisão. Eu preciso reconhecer que pode acontecer esse pagamento. Então a resposta certa seria D, reconhecimento de provisão para a contingência, fazendo aí alusão àquilo que eu coloquei antes. Espero que tenha feito sentido para vocês essa nossa aula sobre o passivo. Continue nos seguindo lá no Instagram, se inscreva no nosso canal, o canal do Professor ACR, e a gente vai continuar trabalhando aí esses conteúdos para atender a contabilidade para a pequena empresa. A próxima aula nossa será sobre o patrimônio líquido. Grande abraço a todos. Valeu, gente!